Filosofia Cristã, agora na Nova Alternativa. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. O assunto é praticamente o ciclo da nossa vida. O momento em qual a gente quer imitar a sociedade para conseguir se enquadrar à sociedade. O momento no qual a gente começa a duvidar de tudo. O momento no qual a gente começa a dizer isso é certo, isso é errado, isso é não sei o quê. O momento que a gente até começa a acreditar numa divindade, mas não sabe muito bem quem é, não sabe o que é, né? E tudo isso aconteceu com o nosso amigo Agostinho. Vamos lá. Agostinho, com 17 anos de idade, ele se mudou para a cidade em Roma chamada Cartago. Quando ele se mudou para essa cidade, ele começou a ter algumas influências da filosofia. A primeira influência que ele teve foi o helenismo. O que é o helenismo? O helenismo era o seguinte: era o pensamento filosófico que dizia: todo mundo, independente de ter nascido na Grécia, tem que agir, tem que adorar os deuses gregos, tem que se vestir igual aos gregos, tem que se comportar que nem os gregos e tem que falar que nem os gregos. Essa foi a primeira influência filosófica a qual ele passou. O que é interessante é que a gente acha até, mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Veja bem, a primeira influência que a gente tem quando a gente começa a viver em sociedade, nem tanto na casa dos nossos pais, mas quando a gente começa a viver em sociedade, a sociedade diz: você tem que se vestir do jeito que eu me visto, você tem que falar do jeito que eu falo, você tem que gostar das coisas que eu gosto, e você tem que fazer tudo que eu faço. Aí assim você vai ser aceito. Essa filosofia helenista dizia isso: se você quer ter apoio dos gregos, você se comporte igual um grego. Do mesmo jeito, a sociedade de hoje em dia diz isso daí. Se você quer ter apoio da sociedade, se você quer ter muitos amigos, se você quer ter qualquer coisa desse tipo, se você quer ter uma vida social na qual todos venham sorrir pra você, você tem que ser igual a eles. Você tem que ser igual a gente. Quer dizer, você tem que gostar das mesmas coisas que nós. E ele passou por isso daí. O helenismo, ele tem todo esse lado ruim, mas também teve um lado bom, né? A tradução da Bíblia judaica para o, Sim, exatamente. para o grego. Porém, eu concordo plenamente com você, Edmar. Inclusive, os heróis nacionais judeus, né? Alexandre e Janeu e os demais macabeus, eles tiveram muitos problemas com judeus que aderiram ao helenismo. A gente vê até que em próprio Atos dos Apóstolos, haviam muitos judeus que haviam dobrado ao helenismo, às práticas gregas, né? Inclusive Paulo, em muitos momentos da Bíblia, até um dos momentos que a gente comentou no programa passado, ele se encontrou com judeus que haviam se dobrado ao pensamento helenista, né? E para Agostinho, naquela época, isso era muito fácil, né? Porque a influência que Paulo tinha até aquele momento era a mãe dele. E a mãe dele era cristã. E o mais interessante é que a mãe dele vivia falando para ele: você tem que ler a Bíblia, você tem que se curvar ao cristianismo, você tem que aceitar ao Deus do cristianismo, ao Senhor Jesus. É interessante que ele falava: não vou aceitar isso. Olha, com 17 anos de idade, o rapaz vai para Cárgado, chega lá, começa a ver essa cultura helenista. Sabe aquele cristão que ele é cristão quando ele é novinho? Na hora que ele tem as asas dele, que ele pode sair, ele começa a ver o mundo. E ele começa: eu quero ser parecido com isso. Aconteceu com Agostinho. Enquanto ele estava na casa da mãe dele, foi fácil segurar. Na hora que ele saiu da casa da mãe dele, ele foi pro lado do helenismo, começou a adorar outros deuses, começou a fazer um monte de coisa. Inclusive a mãe dele, Mônica, a mãe dele chegou a mostrar a Bíblia para ele. Ele leu a Bíblia, e o que ele achou da Bíblia? Ele achou que era um texto muito vazio, muito fraco, que não tinha fundamento, que não entendia nada. Essa foi a primeira experiência de Bíblia que Agostinho teve. Ler a Bíblia e achar que aquilo não faz muito sentido, que isso aqui não estou entendendo muito bem. O que eu quero mesmo é o helenismo. Continuando a história aqui. Sabe o que afastou ele do helenismo? Porque chega uma hora que todo ser humano quer ter uma identidade própria. Ele estava cansado de ser muito parecido com todo mundo. E todos nós. Chega uma idade que a gente quer fazer alguma coisa diferente, quer se vestir diferente, quer falar diferente, quer inventar alguma coisa nova. E o que aconteceu com o Agostinho? Depois de tanto tempo sendo igual a todo mundo, ele se cansou disso daí. Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque o cansar não era apenas um cansar de estar enjoado.
O cansar é porque a alma da gente procura alguma coisa a mais. Se algum ouvinte aqui está nessa fase do helenismo, no qual a gente começa a querer se parecer muito com os outros, veja que em um momento a gente chega no qual a gente quer ter identidade própria. A gente quer dizer, eu penso sozinho, faço as coisas sozinho, né? E quando chegou nesse momento, Agostinho encontrou outra filosofia. Ele se voltou à filosofia do maniqueísmo. E essa filosofia do maniqueísmo, ela é tão forte nos dias de hoje quanto o helenismo. Observem que quando a gente falou do helenismo, o helenismo é se parecer com alguém para ter sossego. Se parecer com alguém para ninguém vir a causar problema nenhum. Ou seja, se identificar com a multidão, não é? Se identificar com a multidão, exatamente. E o maniqueísmo? O que era o maniqueísmo? O maniqueísmo, também chamado de dualismo, ele passou por isso, quem ensinou isso para ele, olha que coisa, né? Foi um cristão da época, Bispo Fausto. Isso mesmo. Ensinou para ele que tudo ou é bom ou é ruim. E o problema desse pensamento era o seguinte, que para ele uma coisa que era boa, sempre era boa. E uma coisa que era ruim, sempre era ruim. Sabe aquele pensamento até que nós estamos vivendo hoje na política? Esquerda é ruim, direita é ruim, e se é ruim, é tudo ruim. Sabe aquele pensamento de a ideia pode ser boa, mas se foi o Edmar que deu, então é ruim. Misericórdia. A ideia pode ser boa, mas se foi o cristianismo que falou, então é ruim. Então, esse pensamento, esse dualismo, esse maniqueísmo de pensar que uma coisa ou é totalmente ruim e uma coisa é totalmente boa. Já viu isso? Nos dias de hoje? Nós vemos muito isso. Nós vemos muito isso, né? De repente você trabalha e de repente você perde o emprego. E aí você vai dizer, nossa, isso é péssimo. Aos olhos humanos realmente é péssimo. Aos olhos humanos que é isso? Ruim. Mas aos olhos cristãos e à luz da Bíblia, de repente Deus pode ter o melhor para você. Exatamente. Como é que a gente vê isso daí na Bíblia? A gente costuma associar chorar como algo ruim. E a Bíblia diz que chorar muitas vezes traz alívio. A gente costuma dizer que ficar triste é algo ruim. Só que a Bíblia diz que a tristeza pode trazer a verdade que há no coração. Né? E o que é interessante é que a gente tem esse costume, veja só como a gente tem esse costume. A gente pensa sempre assim, se eu tenho que evitar sentimentos maus, eu tenho que evitar situações as quais sejam difíceis, porque isso é ruim. Isso é dualismo, isso é maniqueísmo, porque nem sempre aquela situação difícil é uma situação ruim. De repente aquela situação pode trazer uma vantagem, pode trazer algo bom. E o que é incrível é que Agostinho começou a perceber isso. Agostinho, numa conversa com Fausto, ele chegou em Fausto e falou, Fausto, quer dizer que tudo ou é bom ou é ruim? Sim. Ele perguntou, e o frio? Aí Fausto falou, não, o calor é bom e o frio é ruim. Ele falou, não, mas o frio tem vezes que é bom. Eis a questão, né? Aí Fausto ficou com aquilo e falou, e o calor tem vezes que é ruim. Tem vezes que sentir muito calor é ruim. Tem vezes que sentir muito frio é ruim. Mas tem vezes que é ao contrário. Assistir um filme enrolado no cobertor é bom. Ótimo. Não é? Ainda mais no frio que tá hoje, hein? Ainda mais no frio que tá hoje. Não é verdade? Então, aí ele pergunta assim pra Fausto. E chorar é ruim? Sim, chorar é ruim. Não, tem vezes que eu choro porque eu tô muito alegre. Ele falou, e ficar sozinho é ruim? Fausto falou, sim, ficar sozinho é ruim. Ele falou, não. As vezes que eu mais estudei foi quando eu tava sozinho. As vezes que eu mais refleti foi quando eu tava sozinho. Inclusive, essas reflexões que eu tô falando contigo agora, Fausto, foi no momento que eu tava sozinho. Fez bem pra mim. Então, não podemos fugir das oportunidades que o mundo nos dá. Tudo que acontece, a própria palavra diz, que tudo contribui para aquele que nele crê. Independente da nossa forma de ver ser bom ou ser ruim, tudo acaba contribuindo. E ele passou por essa situação. Ele passou num momento que ele começou a crer que ou alguma coisa era ruim ou alguma coisa era boa. Aí, continuando aqui, falando também para Beatriz, para Ana Paula, o Noel Oliveira, o Belmiro Santos, irmão Belmiro, Sara Mirim e Vilma, né? Falando para eles, continuando aqui a história. Veja só como é que é isso daí. Isso é aquele momento que o jovem fica rebelde. E ainda mais nos tempos de hoje, nos tempos que eu era jovem, bem jovem,
Eu tive esse momento também. Um momento que eu achava que tinha que ser revolucionário, que tinha que começar a lutar contra as coisas, que as coisas eram ruins, que tinha coisa que era boa, que eu tinha que lutar. Veja que interessante. O famoso rebelde sem causa. Né? Rebelde sem causa. Maniqueísmo é quase isso. Você define que algo é bom e pronto, acabou. Define que algo é ruim, pronto, acabou. Acordar de manhã e falar com Deus. Ah, mas de manhã é ruim. Levantar cedo é ruim. Não, levantar cedo de repente é bom porque você tá trabalhando. Então... De repente dormir tarde é bom. Seja lá o que for, sempre nós temos que observar o ambiente que nos põe em tal situação. E foi isso que Agostinho fez. Ele começou a observar o ambiente que era descrito como ruim e como bom. Ele começou a observar isso. E fez essas perguntas para Fausto. E Fausto estava alienado nessa noção de bom, ruim, bom, ruim. Estando com Deus, tudo contribui. Você está chorando? Está contribuindo. Você está desempregado? É incrível dizer, mas está contribuindo. Aí nós podemos continuar. Ele viu isso daí e sofreu uma grande decepção. Sabe qual foi a decepção que ele sofreu? Ele saiu do pensamento helenista, que tinha que ser igual a todo mundo. Daqui a pouco ele vai naquele pensamento que você tem que ser revolucionário, tem que ser tal, tem que ser não sei o quê. E aí ele foi se decepcionou. Viu que não era nada. Coitado, hein? Que dó. Que... isso foi uma coisa que foi boa, tá vendo? A decepção foi bom. Não é interessante? Né? Aí o que acontece? Depois que ele se desanimou com isso daí, passou por uma outra fase da nossa vida. E olha que eu tô falando da adolescência até a idade mais madura. Primeira fase, você quer imitar todo mundo. Segunda fase, isso é ruim, isso é bom, isso é tal. Terceira fase, qual é? Você duvida de tudo. Você não acredita mais em Deus. Você não acredita mais na palavra. Você não acredita mais nos pais. O famoso ceticismo, né? Ceticismo. Ele passou pela filosofia do ceticismo. Ceticismo é, não tenho certeza de nada. Quantos já ouviram isso ser dito? Não tenho certeza de nada. Deus existe? Não sei. Ele existe do jeito que você pensa? Não sei. Fazer tal coisa é errado? Não sei. Veja só os filósofos de hoje. Nós temos hoje alguns filósofos. E se você pergunta qualquer coisa sobre a opinião deles, eles falam, não sei, depende, não sei. Isso é ceticismo. Tem uns que até citam Sócrates. Sei que nada sei. Sei que nada sei. Quer dizer, não tenho certeza de nada. Aí o que acontece? Quantas vezes a gente já passou por essa fase? Mas será que tal coisa é errado mesmo? Está na Bíblia falando que é errado? Será que é errado mesmo? Será que outra coisa aqui é errado também? Será que isso daqui não pode ser feito mesmo? E quem disse que Deus fez? E quem disse que Deus fez aquilo? E quem disse? Com que certeza dizem as coisas? Né? O ceticismo é um dos pensamentos mais fortes que nós temos nos dias de hoje. Porque o ceticismo faz com que as pessoas sejam livres. Entendeu? Fazem com que as pessoas possam pensar do jeito que quiser, mesmo que não tenham certeza de nada. E o bonito é você não ter certeza hoje em dia. Veja só como é interessante. Você tem certeza de alguma coisa, você sai como arrogante. Na verdade, né, um bom resumo de ceticismo, vamos resumir na questão de que não há verdade. Não há verdade. Não há verdade. Exatamente. Só que isso confronta, né, a Bíblia, a palavra de Deus, pois a Bíblia é a verdade. Exatamente. A Bíblia é a verdade. E a gente vê que esse pensamento nos dá uma liberdade de pensar do jeito que quiser. Mas quando a gente pensa que Agostinho afundou para a pior situação que ele podia chegar, que é a situação de não acreditar em nada, aí vem uma situação pior. Porque quando a gente não acredita em nada, quando todo mundo está errado, a gente começa a achar, já que não tenho certeza de nada, então eu posso fazer as minhas certezas. E uma coisa eu tenho certeza, que aquilo é bom conforme eu fizer. Se eu fizer alguma coisa, aquilo me fizesse sentir bem, então aquilo é bom. Aí nós vamos ver Agostinho chegando em outro lugar. Veja só, esse Agostinho foi longe, hein, rapaz? Esse Agostinho começou imitando os outros, depois começou achando que uma coisa é certa, a outra é errada. Depois ele se decepcionou, começou a achar que nada estava certo, nada estava errado, tudo dependia da vontade de cada um. E depois ele foi pro hedonismo. Nossa, foi longe, hein? Esse ele foi longe. Hedonismo realmente foi a pior situação que ele chegou. E se me faz se sentir bem, então é bom. A definição de bom me faz se sentir bem, é bom. Essa é a noção de bom. E nos dias de hoje, se eu não estou enganado, o hedonismo
se converteu no utilitarismo, certo? Isso. O hedonismo ele evoluiu, vamos Sim, dizer assim, sim. para o utilitarismo, né? O hedonismo ele era egoísta, ele é egoísta, se olhar pela ótica de buscar o meu prazer. Já o utilitarismo ele busca o prazer da maioria, né? Continuando essa questão do utilitarismo aí, né? A gente vê hoje na política, por exemplo, existe aquele dito utilidade pública. O que eles estão querendo dizer com isso daí? Eles estão querendo dizer que eles vão fazer algo que vai ser bom para a maioria. Até aí não tem problema nenhum. Fazer algo que seja bom para a maioria é até bonito. O problema é quando a maioria decide por algo ruim. E você, por essa filosofia do utilitarismo, você pensa, pô, mas se a maioria escolheu, então é bom. Né? Aí a gente vê Barrabás sendo solto e Jesus sendo preso. Né? A gente vê essa situação. A maioria decidiu. E quem foi preso? Quem foi crucificado? Foi Jesus Cristo. Esse problema da maioria também está em várias leis que estão sendo aprovadas hoje em dia para o conforto e a alegria de um povo específico. Na verdade, nosso país diz a voz do povo é a voz de Deus. E não é a verdade. Isso mesmo, não é verdade. O primeiro mártir da igreja, Estevão, a maioria decidiu apedrejar ele. A utilidade pública nesse momento era ele ser apedrejado. Quando a gente vê nas perseguições que a igreja sofreu, né, que o povo de Deus sofreu, a utilidade era matar cristão. Se a gente for ver a utilidade lá pro lado dos muçulmanos, lá pro lado desse povo, a utilidade deles, para a maioria, é bem diferente. Então qual é o problema? A gente seguir quando Agostinho seguiu essa questão da utilidade, ele fez com que o povo olhasse para o que é bom para eles. E por que isso daqui não o agradou? Qual foi o problema disso? E ele mesmo começou a observar que o povo não sabia escolher o que queria. Nem todo mundo sabe escolher. Nem todo mundo quer enxergar a verdade, né? Na verdade, se a gente for ver a história da humanidade, a humanidade costuma escolher sempre o lado errado. Né? Veja hoje, a gente vê muitas frases hoje em dia, até nessas redes sociais, né? Que fala, isso me faz bem, quem me julga tá errado, e que não sei o quê. Olha, você pode até se sentir bem. Agora, se te faz bem ou não, é outra questão. Primeiro momento, quis ser igual a todo mundo, não deu certo. Segundo momento, começou a questionar todo mundo, não deu certo. Terceiro momento, começou a duvidar de tudo, não deu certo. Quarto momento, ele foi para o lado social. Ajudar as pessoas, fazer tal. Tem gente que para nesse lugar aqui, sabia? Começa a fazer movimento social aqui, ajudar outro ali, E para ele também não deu certo, porque ele viu que o povo não sabia o que queria. Aí o que aconteceu? Depois disso, que ele passou pela parte de ação social e viu que o povo não sabia muito bem o que queria, ele estava todo perdido, aí ele foi pro neoplatonismo. Aí no neoplatonismo, ele chegou numa outra situação que tem muita gente que para também. Ele chegou numa situação que ele começou a crer que existia um Deus que dominava sobre todos, um Deus que controlava tudo, um Deus ao qual era muito maior do que a gente. Ele chegou nessa situação. Mas qual era o problema do neoplatonismo? Por sinal, o neoplatonismo começou com o platonismo de Platão, não é verdade? E Platão tinha essa visão sobre o mundo das realidades, né? O mundo espiritual, sobre tudo isso daí. E ele tinha essa noção que existe um Deus, né? Existe um Deus poderoso, existe tudo. Ele chegou nessa noção. Deus criador, que dele emana todas as coisas. Exatamente, né? Ele tinha essa noção. E tem muita gente que chega nesse lugar. E qual é o problema disso? O problema disso é que não basta você saber que existe um Deus. Você precisa servi-lo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o cristianismo fala isso. E quando você somente sabe que Deus existe, mas você não se arrepende da sua condição humana, você ainda sente um vazio. Veja só, existia um homem na Bíblia que era chamado de meu servo, Nabucodonosor. Nabucodonosor servia a Deus, conhecia Deus, sabia quem Deus era, chegava ao ponto de sacrificar-se a Deus, mas não se arrependia. Não falava quem era Deus, não acreditava na salvação. O problema do neoplatonismo é que eles falam, você pode fazer o que você quiser, você tem que ser uma pessoa boa, porque Deus te fez assim dessa forma, esse ser maravilhoso te fez dessa forma,
No entanto, a sua vida é aqui na Terra. Acabou, acabou. Na verdade, um outro exemplo, né? Tá no Novo Testamento, o jovem rico, né? Exatamente. Exatamente. Uh, Ele cumpria os 10 mandamentos, ajudava os pobres. Mas a questão da justiça de Deus, de você ser justo diante de Deus, vai além. Tudo isso é bom, mas vai além. Eu, particularmente, digo eu, né? Para mim, a minha ótica, justo é aquele, óbvio, que faz tudo isso, mas que vai além disso. É alguém que busca um relacionamento com Deus. É alguém que, sobretudo, se desvia do mal, né? Exatamente. E essa visão aqui era uma visão muito parecida com religiosidade. É uma visão muito parecida com espiritualidade. Sério, na verdade não é nem parecido, na verdade é isso mesmo. Entendeu? É uma questão de você saber, não, eu sei que existe um Deus, eu sei que ele me ajuda, tal, eu sei que ele faz as coisas. Tá, mas aí você se arrependeu, você crê na salvação, você crê na morte de Jesus Cristo, você crê nisso. Ah, eu até creio, mas sabe, não quero muito me envolver com isso daí. E olha que interessante. Ou seja, sou muito novo para isso, né? Também sou muito. O próprio Agostinho falou isso. Agostinho chegou a falar no seu. Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, além de uma pesquisa que a gente fez, a gente também pesquisou no livro Confissões de Agostinho, onde ele fala toda essa história. E é interessante que nesse livro Confissões, Agostinho fez uma oração quando ele chegou nesse momento do neoplatonismo. Ele falou: Deus, me converta dos meus pecados e faça eu andar no seu caminho, mas não agora. Olha que interessante. Não agora. Sabe aquela pessoa que nasce no evangelho e não quer se batizar? Sabe? Não, agora não. Agora eu não quero, né? Ou talvez eu nem queira mais depois também. Não, por que eu vou querer isso daí, sabe? Pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não querem fazer. Essas pessoas estão vivendo o neoplatonismo. Sabem quem é Deus, sabem o que ele faz, sabem o poder dele, mas não quer responsabilidade com Deus. E Agostinho chegou nesse ponto. Veja só que a gente está contando um ciclo de vida de um ser humano aqui, onde ele passa por várias fases e cada uma dessas fases contribuem para que ele venha conhecer a verdade. O mais interessante de tudo isso é que a mãe dele continuava orando. A mãe dele continuava orando. A mãe dele, por sinal, chegou até um bispo da época e falou assim: o senhor pode orar pelo meu filho, para o meu filho vir a conhecer a Cristo? E esse bispo falou assim, ó: o tanto de lágrimas que a senhora já derramou por ele, é impossível que Deus não recolha essas lágrimas e não transforme na conversão do seu filho. Isso está no livro Confissões de Agostinho, né? Então o que acontece? Ele passou por toda essa fase até que ele chegou nesse momento da espiritualidade. Continuando a história, onde é que nós paramos? Nós paramos no neoplatonismo, onde você sabe que existe alguma coisa, mas você não quer saber, não quer se aprofundar no negócio, né? Só que nesse período todo, Agostinho ele tinha uma fama muito grande. Ele era professor, né? E os alunos da sua sala, né? Ele dava aula de retórica, né? Isso é apenas uma das disciplinas que falam que ele dava aula. E os seus alunos começaram a falar: professor, tá vindo aí um bispo Ambrósio. E ele tem uma dicção, uma retórica que o senhor precisa conhecer. E por que ele foi conhecer esse bispo Ambrósio? Ele começou a ficar incomodado, porque todo lugar que ele chegava era bispo Ambrósio, bispo Ambrósio, bispo Ambrósio. E, mas rapaz, como é que tem alguém que pode saber melhor do que eu? Eu sou o professor de retórica aqui dessa região, conhecido. De repente chega um bispo aí da igreja que minha mãe fala que pegam aquela Bíblia lá e vem falar que eu vou lá. Aí que foi o segredo da coisa. E era um dos professores oficiais do próprio Império Romano, né? Exatamente. O homem não... Agostinho não era pouca coisa. De repente, me apareceu Bispo Ambrósio. Ele foi ouvir a pregação do Bispo Ambrósio. Aí ele ouviu a primeira vez. Sabe quando você ouve a primeira vez, você gosta? Ele ouviu a pregação do homem, ele... Gostei. Falou algumas coisas que fez até um sentido aí. Gostei. E ele fez uma coisa que define se você quer estar com Deus ou não, e define o plano de Deus na sua vida. Ele voltou. Ele começou todo lugar que o Bispo Ambrósio ia pregar, ele estava atrás. Ele ia pregar, ele estava lá, só que ele não queria saber nada de nada. Mas a palavra foi entrando, e ele começou a gostar muito, né? Começou a resolver algumas dúvidas que ele
começou a ter, desde o helenismo, desde o maniqueísmo, desde o ceticismo, do hedonismo, o neoplatonismo, aquele monte de dúvida que ele tinha, de repente chegou um bispo, começou a falar e começou a tirar essas dúvidas dele. Mas até aí, ele não queria nada com nada ainda. É interessante isso, porque tem gente que vai, ouve a palavra de Deus, mas não quer nada com nada, acha até bonito. E a vida não é mudada, né? E a vida não é mudada. Ele acha até bonito, gosta, tudo. Porque a gente até pulou algumas partes aqui, mas Agostinho, quando ele começou a viver o maniqueísmo, ele se voltou até à prostituição. A boemia, né, digamos assim. Então, ele não queria largar tudo isso, sabe? Ele não queria largar tudo isso. Nenhuma dessas filosofias trouxe sentimento de culpa a ele. Mas quando ele começou a ouvir o Bispo Ambrósio falar, ele começou a ter esse sentimento de culpa. E continuando, quando ele começou a ter isso daí, chegou um dia que ele chegou em casa e ficou pensando sobre essas palavras do Ambrósio, que a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor é forte, mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, que entra e penetra na divisão da alma e do espírito, da medula e dos ossos, e é apta para discernir a intenção do coração. Começou a discernir o coração dele. Na verdade, é uma divisão que ninguém conhece. Só Ninguém a palavra conhece, de só Deus. a palavra de Deus. E aquilo começou a mexer com ele. Ele chegou em casa um dia, e isso está no livro Confissões de Agostinho. Quando ele chegou em casa, ele falou: Deus, se revela para mim. Chega um momento que ele não aguentou, ele: Deus, se revela para mim. E quando ele falou isso, ele ouviu uma voz, e está no livro Confissões de Agostinho. Ele ouviu uma voz que dizia para ele: leia em latim, leia em latim. E ele entendeu rapidamente que essa voz estava dizendo para ele: leia a Bíblia, porque a Bíblia já tinha tradução em latim. Aí ele abriu a Bíblia e leu a Bíblia em Romanos 13, 13. E assim diz a palavra. Romanos 13, 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e invejas. E 14. Antes revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupações em como satisfazer o desejo da carne. Olha, veja o que Deus falou para esse homem. Deus falou: não tenha preocupação em satisfazer os desejos da carne. Você se preocupou a ser igual aos outros? Não tenha mais essa preocupação. Se preocupou em não crer mais em nada? Não tenha mais essa preocupação. Se preocupou em se esforçar pelo bem comum? Não tenha mais essa preocupação. Quando ele leu isso, ele diz em suas confissões, ele chorou. Na verdade, a carta de Paulo aos Romanos é a mais teológica de todas as cartas de Paulo. Exatamente. Uma das mais espirituais, né? Exato. Os próprios pais aí da Reforma, João Calvino e Lutero, falavam isso mesmo. Exatamente. E quando leram a carta aos Romanos, mudaram. Eu Isso aconselho mesmo. a cada um que está ouvindo: leia a carta aos Romanos. A palavra muda. E a palavra mudou Agostinho. Depois de ele passar por tanta coisa, essa palavra mudou Agostinho, a ponto de ele se tornar padre da igreja romana da época. Ao ponto de ele começar a pregar a palavra. Ao ponto de ele ser o fundador do que hoje nós chamamos de filosofia cristã. A ponto até de que nosso programa existir hoje, baseando-se em filosofia cristã, a partir do momento que Agostinho começou a sintetizar a filosofia cristã. E foi isso que aconteceu com Agostinho. Ele passou por tudo. E muitas vezes a gente passa por tudo. É muito fácil quando a gente fala que a pessoa passou por problema, passou por tal. Mas aqui, em filosofia cristã, nós estamos aprendendo as coisas que passam na nossa mente. Os sentimentos, os desejos que passam na nossa mente, nossos impulsos. E a gente está vendo que isso aconteceu com Agostinho. E no final, só a palavra trouxe alívio a ele. No livro Confissões de Agostinho fala disso.